Mais uma vez aqui estamos para dar continuidade e hoje tenho algo de Deus para a sua vida. Eu sou o presbítero Calixto e vamos lá então. Neste mundo sou um cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, sujeito às ordens de homens carnais, sujeito a passar por duras provações. Convivo no meio de homens corruptos, nem sempre a vida é doce como mel, mas graças a Deus que já sou inscrito, terei um futuro próspero e bonito. Já fui nomeado cidadão. É isso aí, pessoal, meus amigos, minhas amigas, vocês que já são amigos aqui do canal. Calixto rumo ao novo dia, paz seja convosco, que Deus possa estar nos abençoando, nos concedendo graça. Vamos continuar nesse estudo aqui, vamos continuar falando a respeito do batismo com o Espírito Santo, e exatamente Jesus também passou por esse batismo. É necessário cada um de nós ser batizado com o Espírito Santo. Aquela pessoa que não é batizado com o Espírito Santo está correndo risco, porque não tem condições de entrar no reino de Deus. Jesus falou para Nicodemos, um dos principais, né? Um mestre, você sabe o que é mestre, né? Um mestre lá em Israel, ele era um grandão dos doutores da lei lá. E Jesus falou para ele que para ver o reino de Deus é necessário nascer da água, mas para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Então nós temos a necessidade de receber o Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você poderá não participar, não entrar no reino de Deus, também não fazer parte do reino de Jesus. Então eu quero dar passo a passo para você. Nós estamos falando de Mateus capítulo 3, versículo 11, onde ali fala que João disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso que eu, ele se vos batizará com Espírito Santo e também com fogo. Batismo com fogo, batismo com Espírito Santo e batismo com fogo. E nós vamos estar desvendando para você o que é exatamente isso, e é necessário ter conhecimento, porque hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas aí com política, estão preocupadas com guerra, preocupadas com tantas outras coisas. Hoje você vê as pessoas aí valorizando vídeos de animais, vídeo de tantas outras coisas, mas está esquecendo de si próprio. A própria Bíblia, o próprio Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Então, meus queridos, não adianta, vamos em frente aqui, vamos aprender, vamos pelo menos ter certeza daquilo que nós estamos fazendo. E para você saber o que você está fazendo, você tem que aprender. É isso aí. Então, vamos continuar falando aqui. Provérbio capítulo 1, versículo 23, está escrito: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei meu espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus em ti, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos entender a palavra de Deus. Hoje todas as pessoas têm aí 2, 3, 4, até 10 Bíblias dentro da própria casa, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, e esses livros que você tem não vale nada, não vale nada, porque o que dá o entendimento, o que dá a sabedoria para nós é o Espírito Santo de Deus, né? Então, o Espírito Santo de Deus abre o nosso entendimento, nossos olhos espirituais. Sem o Espírito Santo de Deus, nós somos como cego, não entendendo nada. Joel capítulo 2, versículo 28 ao versículo 30 diz a seguinte palavra: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos
sonho e os vossos jovens verão visões. Também sobre o servo derramarei, também sobre o servo, sobre a serva. Naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e pilares de fumaça. Hoje nós estamos vendo muitos sinais, são lua de sangue, são céu de cor azul, céu de cor rosa e tanto outros sinais também em Jerusalém de trombeta tocando, som estranho em vários lugares, muitas coisas, muitos sinais estão acontecendo, guerras e terremotos em vários lugares, a gente vê aí muitos rumores de guerra e também a gente está vendo guerra, tá bom? Então tem muitas coisas e a volta de Jesus está bem encostadinho. Para isso é necessário que nós tenhamos conhecimento. E para nós ter conhecimento, para que nós consigamos falar um pouquinho com Deus e ouvir Deus falar com nós temos que ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Será que estamos dando lugar para isso? Será que nós estamos preocupados com isso? Em ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós? E este Espírito tem a finalidade de abrir os olhos e capacitar para o trabalho, mas não garante a escolha do candidato ao reino de Cristo. O que isso significa? Você pode passar pelas águas, pode crer, pode passar pelas águas, pode ser batizado, ser cheio do Espírito Santo. Ainda tem um outro batismo chamado batismo com fogo. Nós vamos estar falando do batismo com fogo, porque ser batizado na água, ser batizado com o Espírito Santo ainda não está garantido o fato de ser um escolhido para reinar com Cristo. Para reinar com Cristo tem que ser escolhido. Né? Barulho de moto. Então, mas para reinar com Cristo, com ele já pode fazer parte do reino de Deus. Quem tem aí o Espírito Santo de Deus já pode fazer parte do reino de Deus. Pode ser um cidadão do reino de Deus, porque o reino de Deus é algo invisível. A partir do momento que o Espírito Santo vem dentro de nós e faz morada dentro de nós, nós já podemos fazer parte do reino de Deus, porque Deus pode reinar na nossa vida, mudando todo o nosso sistema, fazendo com que nós se convertemos. Agora, o batismo com fogo vem após esse convertimento, após o Espírito Santo nos convencer do pecado, nós batizamos. Após o Espírito Santo nos convencer do juízo, não da justiça, nós damos lugares ao Espírito Santo de Deus e seremos batizados com o Espírito Santo. Após o Espírito Santo nos convencer do juízo, nós vamos suportar e vamos ser batizados com fogo. Nós vamos estar falando disso um pouquinho depois, um pouquinho à frente, não tenha pressa. Vamos estar falando disso e você vai ver coisa extraordinária, coisa que você nunca viu, tá bom? Coisa inédita que você vai estar vendo aqui comigo, porque Deus revela para nós através do teu Espírito Santo. João disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. São 2 batismos, são 3 batismos total. Receber o dom do Espírito Santo é diferente de ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus vir e fazer morada em nós. Ser cheio do Espírito é receber um grande poder para um trabalho. Mas nós vamos estar falando disso para frente.
Então, receber o Espírito Santo é ser batizado com o mesmo. É um início para fazer parte do reino de Deus. A partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós já podemos fazer parte do reino de Deus. Você deixa de fazer parte do reino de Satanás, você deixa de fazer parte do reino do egoísmo e você vem fazer parte, ser um cidadão do reino de Deus. Se não entendeu, é só perguntar. O WhatsApp também está aqui embaixo. É só perguntar, tá bom? Então, aqui, ó, vamos ver novamente. Receber o Espírito Santo é ser batizado com o mesmo. É um início para fazer parte do reino de Deus. Ao batizar na água, o crente consegue ver, conforme eu disse, consegue ver o reino de Deus. Ao batizar na água, ele consegue ver, porque ele já creu, ele vai ver o reino de Deus. E ao ser batizado com o Espírito Santo, ao o Espírito Santo entrar nele, ele vai conseguir entrar também no reino de Deus. A partir do momento que, como diz Jesus em João 3, acho que no versículo 6 por aí, aquele que nascer da água e do Espírito consegue entrar. O versículo 3 diz que quem nascer da água consegue ver, mas quem nascer da água e do Espírito consegue entrar no reino de Deus. O reino de Deus é algo invisível, é algo que pode estar dentro de você, é algo que está aqui. O reino de Deus é um reino invisível. E assim como o reino de Satanás também é um reino invisível, tá bom? Quem é batizado com o Espírito Santo, o crente consegue entrar. E ao ser batizado com fogo, o crente consegue ser aprovado e escolhido. Quer ser aprovado, quer ser escolhido, vai ter que ser batizado com fogo. Mas a maioria são batizados com fogo. A maioria dos crentes são batizados com fogo e muitos nem sabem que é batizado com fogo. Vale lembrar que o Espírito Santo no crente pode dirigir a ponto incalculável. Você que tem o Espírito Santo, você pode se encher, você pode até viajar em espírito para o terceiro céu, como Paulo. Você pode fazer coisas, você pode entender, o Espírito Santo pode falar com você. Então, quem tem o Espírito Santo pode chegar em ponto incalculável, não tem limite. O fato que o apóstolo Tiago disse, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá muita sabedoria e nem joga na cara. Nem vai falar, viu, mas estou te dando sabedoria, mas você é isso, você é aquilo. Não. Deus dá sabedoria, só pedir. Né? Aonde podemos chegar ao patamar ilimitado? Quem tem o Espírito Santo de Deus pode chegar a um grande patamar ilimitado, mas também pode nada fazer, porque tudo depende de nós. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e você nem sequer falar da palavra de Deus, nem sequer ler a Bíblia, nem sequer fazer nada, nem cantar um hino, nem pensar das coisas de Deus. Você pode até desligar. De repente, o Espírito Santo veio em você, de repente você até tem o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, mas não faz nada, porque o Espírito Santo, para você fazer alguma coisa, vai depender de você, da sua vontade, do seu querer. Por exemplo, você está vendo esse vídeo, por quê? Porque você quer, você deseja, você quer ter conhecimento, entendeu? Então, mas tem pessoas que não quer, que não entende, não quer entender, não quer nada com as coisas de Deus. Essa pessoa que não quer nada com as coisas de Deus, infelizmente o Espírito Santo não faz nada na vida dela, né? Eu gostaria de não dizer isso, mas tem pessoas que é rico de espírito. Rico de espírito, mas que espírito?
mas não do espírito do bem, e sim do espírito contrário. A Bíblia diz que bem-aventurados os pobres de espírito. Ser pobre de espírito não é defeito, pior é ser rico de espírito, mas espírito contrário. Né? Tais como o espírito do ódio, do rancor, de fofoca, etc. Tanto espírito mal que existe, tem pessoas que conseguem ser ricos, ter vários espíritos. Isso não é bom. E dá pouco lugar ao Espírito de Deus que recebeste. Isso é sério. Mas você pode falar o seguinte, eu quero agora levar você a pensar, você pode falar o seguinte, mas aonde está o Espírito de Deus? Pode existir outro tipo de espírito? Pode. Vai depender de você, a casa é sua. Você diz quem é que vai entrar. Você dá lugar para quem é que você quer. A casa é sua. A casa é nossa. Nós vamos dizer se aqui entra o espírito da tabagismo, o espírito do alcoolismo, o espírito da fofoquismo, do mexeriqueiro. A gente vai dizer quem é que entra. A casa é nossa. Portanto, nós temos que dizer, você sai e você não entra. Tem que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E tem muito espírito bom. Tem muito espírito bom, espírito do amor, espírito da benevolência, tem muitos espíritos que nós chamamos de fruto do Espírito. Então, tudo isso daí pode estar dentro de nós ou não. As pessoas, muitas vezes, dão lugar a espírito e volta a fazer aquilo que não deve. Muitas pessoas saem do governo de Satanás, mas abandonam o governo de Deus. Vem para o reino de Deus, mas abandona o reino de Deus e volta para o reino de Satanás. Mas quem saiu do Egito? Quem saiu lá do Egito voltou para trás? Não, por que não voltou? Porque se ele voltasse, ele seria morto. Imaginou a pessoa que serve a Deus, as pessoas que servem a Deus, quando ela sai, ela resolve voltar para o mundo, ela vai num baile e ninguém quer dançar com ela. Ah, você não é crente? Se ela resolve fumar ou beber, as pessoas ainda zombam dela. Ah, ela é crente, ela, ó, como é que tá lá, ó. Aí começa a zombar. Então não tem lugar para o crente mais no mundo, no reino de Satanás. Não tem mais lugar. Se você já está no reino de Deus, você vai ter que continuar no reino de Deus. Se você voltar para o reino de Satanás, você vai ser massacrado. Vai ser massacrado. Olha lá se não for morto. Quantas pessoas voltam para trás e ele suicida. Entra em situação difícil, fica lá para os cantos, fica abandonado, é situação muito crítica. Portanto, quem está no reino de Deus tem que ficar no reino de Deus. Não tem vaga mais para voltar. Se voltar, vai ser massacrado. Quem saiu do Egito, se voltasse, poderia ser morto por Faraó. Se não fosse morto, ia ser um escravo pior do que os outros, do que era ainda. Então, quem saiu do Egito não voltou mais, porque se voltasse, seria morto por Faraó. E mesmo depois da travessia, depois que atravessaram o Mar Vermelho, ainda tinha que continuar no caminho certo, seguindo Moisés. Se ficasse para trás, seria pego por outros grupos de pessoas e voltava ao cativeiro, ou seria morto, ou voltava a ser escravo. Então tinha que seguir Moisés e o povo de Deus, tinha que seguir as orientações de Deus, não tinha outra saída, nem para a direita, nem para a esquerda, não podia ficar para trás. Se ficasse sozinho, tinha que seguir o grupo, não tem como voltar para trás, não tem. E no nosso caso hoje, seguir a Cristo, tem que continuar seguindo a Cristo.
Ali tinha que seguir Moisés comendo só o maná, se fosse o caso, sem cebola, sem aquelas coisas lá do Egito, sem carne, sem isso, sem aquilo, comendo maná. Tem que se contentar e tem que continuar seguindo. Aí é que entra parte do batismo com fogo, que nós vamos estar falando no próximo vídeo. Nesse vídeo aqui nós estamos querendo dar uma frisada melhor sobre o batismo com o Espírito Santo, mas já estamos dando uma pincelada também sobre o batismo com fogo. Então nós temos que esquecer o Egito, temos que esquecer o reino de Satanás, temos que esquecer o mundo, porque se você voltar para o mundo, você vai ser massacrado. Tenho outros vídeos aí, inclusive eu vou deixar aqui embaixo, espero não esquecer, que fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. Vou deixar abaixo, se não esquecer, claro. Concluindo que o batismo é apenas uma confissão de fé, e que outras mudanças vai depender do batismo com o Espírito Santo, né? É necessário crer e arrepender para que seja batizado. O dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, é um prêmio para que nós começamos a fortificar, ficar mais forte, para que a gente possa caminhar na jornada que foi proposto para nós. Então o dom ou o batismo com o Espírito Santo vai depender de crer, vai depender de querer e buscar com o espírito de santidade. Tudo é possível para os que crêem. Meus queridos, tem muitas pessoas que não falam línguas estranhas. Aí ele fala, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Meu querido, você é batizado com o Espírito Santo. Você tem outros dons, você tem dom de ler a Bíblia, de pregar, de falar das coisas de Deus, você tem dom de cantar. Isso aí não é à toa, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é dirigido, as tuas palavras são dirigidas pelo Espírito de Deus. Como que você não é batizado com o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo de Deus em você. Você apenas não tem o dom de língua, porque falar em língua é dom. E nós não vamos entrar mais nessa questão, que fica isso para um outro vídeo específico, né? Então João disse que Jesus batizaria com outros tipos de batismo, ou seja, com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ver o versículo aqui. Mateus 3,11. Eu realmente vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja os calçados não sou digno de carregar ou desatar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Bom, aí o fato de desatar a sandália, aquele tempo chegava uma visita, aí o servo vinha e desatava o calçado, tirava o calçado do visitante, colocava uma água e lavava os pés do visitante. Então João está dizendo aqui que ele não é digno nem de fazer isso, nem de ser servo, que tiraria a sandália de Jesus e lavaria os pés de Jesus. Ele falou, eu não sou digno, eu sou tão inferior a Jesus que eu não deveria apanhar a mão no calçado dele. Ele é muito mais poderoso do que eu. Se vocês acham que eu sou poderoso, ele é muito mais poderoso que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então o próprio Jesus deu exemplo dos 3 tipos de batismo. Jesus chegando, João falou, eu que careço de ser batizado por ti, tu vem a mim? Jesus falou,
Deixa. Vem cumprir tudo. O que eu quero que os outros façam, eu também quero fazer. Se os outros fazem, por que eu não vou fazer? Eu vim para cumprir. Eu não vim para destruir. Eu vim para cumprir. Então Jesus foi batizado na água. Ao sair da água, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi batizado com o Espírito Santo. E depois ele foi para o deserto. Foi levado ao deserto. E ali ele foi batizado com fogo. Nós vamos estar explicando melhor isso no próximo vídeo. Então o próprio Jesus deu exemplo dos 3 batismos. Foi batizado nas águas e ao sair foi batizado com o Espírito Santo. E depois ele foi batizado com fogo no deserto. Vamos fazer uma observação. O Espírito Santo tem 3 funções. Convencer do pecado, aí vem o batismo na água. Convencer da justiça, aí vem o batismo com o Espírito Santo. E depois ele convence do juízo. Aí vem o batismo com fogo. Batizando nas águas, ele pode ver, a partir do momento que você crê, que você é batizado na água, você consegue ver o reino de Deus. O reino de Deus, ele é o oposto do reino de Satanás. O reino de Satanás é só maldade, vício e tudo aquelas coisas erradas, zombaria, tudo aquilo que está em Salmo 1, né? Tudo que é errado, glutonaria, zombaria. Lá está escrito: bem-aventurados os varões que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Então, meu querido, viver no reino de Satanás é viver com tudo essa tramóia de coisas erradas. Quando a gente vem para o reino de Cristo, a gente vai deixar todas essas coisas erradas. Todas essas coisas erradas, bebedice, tabagismo, prostituição, roubo, tudo que é errado, que o governo, que o reino de Satanás aprecia, o reino de Cristo não mais. Então, a partir do momento que você se batiza, você consegue ver, você está vendo a diferença. Você consegue ver a diferença entre um reino e outro, entre o que é certo e o que é errado. Só que daí o Espírito Santo convence você da justiça, que não sabei, como diz o apóstolo Paulo, não sabei vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então, uma vez que o Espírito Santo convence a pessoa da justiça, a pessoa passa a ser justo. Ele se tornando uma pessoa justa, o Espírito Santo de Deus faz morada dentro dele, né? Então, aí o batismo com fogo pode ser para fazer parte de ser aprovado e escolhido. Se você é batizado com o Espírito Santo, você consegue entrar no reino de Deus e pode ganhar até um passaporte para a vida eterna. Mas para fazer parte do reino de Cristo, para ser um escolhido, você tem que passar nas provas. Você tem que ser batizado com fogo e passar na prova do fogo. Nós vamos estar falando disso no próximo vídeo, certo? Então o Espírito Santo convence o crente do pecado, da justiça e do juízo. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Porque mais coisa vem aí. Então depois que o homem se entrega a Cristo, que ele se coloca na posição: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Ele coloca na posição de trabalho. O Espírito Santo continua transformando e capacitando ele. À medida que você vai
crescendo, à medida que você vai crescendo, o Espírito Santo vai trabalhando, vai te capacitando, vai te dando capacidade para você trabalhar, para você lutar, para você fazer parte do reino de Cristo, fazer parte do reino de Deus. Porque o reino de Cristo ainda não chegou. Nós estamos no reino de Deus. Então o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para o trabalho. E o batismo com fogo é um preparo para ser um vencedor. Um vencedor. Um exemplo disso, você estuda, se faz um monte de coisa, você vai prestar um concurso. Aí quando você tira lá 9,5, 10, 9,7, 9,8, você pode ser um escolhido e vai fazer parte daquela empresa ou daquele lugar. Vai ter um grande emprego público, por exemplo, né? Então o batismo com o Espírito Santo, ele só depende de crer e se entregar. A partir do momento que você crê e você se entrega, você é batizado, você crê e você se entrega, você já pode receber o batismo com o Espírito Santo. Pois o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito de Jesus, que é o Espírito do bem, que é o Espírito que entra em nós e faz em nós morada, entra no batizado e capacita ele. Aí ele vai capacitando, na medida do crescimento dele, ele vai sendo cada vez mais capacitado. Então, neste ponto, tudo é maravilha. Tudo é gostoso. Quanto mais você é capacitado para o trabalho, para pregar. Lembra lá que Jesus enviou 70 e eles voltaram radiante, alegre, porque os espíritos obedeciam, porque eles oravam, as enfermidades deixavam. Jesus disse que esses sinais seguiriam os que crer. Teriam essa capacidade também. E esses sinais seguiu os apóstolos, mas nós não vamos falar disso, porque nós estamos falando do Espírito Santo no homem. Então, uma vez que você crê, você recebe o Espírito Santo e esse vai capacitando. Então, até aí, tudo é maravilha. Jesus foi simbolicamente batizado ao sair das águas com o Espírito Santo. Quando desceu aquela forma de pombo, desceu sobre ele, ele foi batizado com o Espírito Santo. E ele foi cheio do Espírito Santo. A partir daquele momento, ele estava preparado para morrer, se for o caso, né? Mas o batismo com fogo veio a seguir. E falaremos do batismo com fogo no próximo vídeo. Não perca! No próximo vídeo nós vamos falar com o batismo com fogo, como que Jesus foi batizado, como que nós somos batizados com fogo. Eu já falei para você agora como que nós somos batizados com o Espírito Santo. No próximo você vai entender como somos batizados com fogo. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu não pedi até agora, mas vou pedir. Deixa o seu like. Se inscreva. Acione o sininho. Se você acha que tem alguém que precisa ouvir essa palavra, por favor, compartilhe com essa pessoa essa palavra para que ela ouça. Eu tenho mais vídeo aqui. É uma série de vídeos que eu estou fazendo a respeito disso. Gente, que Deus abençoe e até breve, se o Senhor assim permitir. Nós estaremos juntos para poder estar fazendo mais estudo. E o próximo nós vamos falar com batismo com fogo. Não perca.